Bom dia, meus caros amigos do canal Notícias Comentadas, sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje é dia 3 de março de 2018. Esse ano é um ano muito importante para a história do Brasil. É um ano em que a gente vai ver se esses meios de comunicação, a nossa mídia alternativa, realmente tem força para enfrentar um sistema de domínio, de manipulação. É a Matrix que sempre dominou não só o Brasil como o mundo inteiro. Se a gente tem força realmente suficiente para enfrentar esse grande monstro que tem um grande interesse econômico e trata as pessoas como se fossem meros números, insignificantes como pessoas, significantes somente como números para fazer dinheiro e manter a população ocupada demais para pensar nessa manipulação. Pois bem, sejam bem-vindos. Aqui nós temos a notícia que o ministro Edson Fachin acolhe o pedido da Procuradoria-Geral da República, que é inclusive a própria indicada pelo presidente Michel Temer, a Raquel Dodge, e inclui o presidente Temer, aquele que é chamado comumente lá no pessoal da Odebrecht, também do pessoal do JBS, como chefe da maior e mais perigosa quadrilha de bandidos do Brasil, em inquérito da Lava Jato. Para o ministro, apesar de não ser possível abrir ação contra o presidente por atos cometidos antes de assumir o cargo, a investigação é necessária para que as provas e testemunhas não desapareçam. Aliás, essa coisa de desaparecer é uma coisa comum aí para o pessoal do PSDB, que tem comumente os seus crimes prescritos porque ninguém está disposto a investigar. Seja bem-vindo, então, aqui ao canal Notícias Comentadas. Eu sou o Morpheus e com muito prazer vou fazer essa análise aqui a vocês. Antes de começar, eu queria pedir minhas sinceras desculpas aí, pessoal. Nem sempre eu estou conseguindo fazer notícias de modo constante, mas é um projeto muito forte que eu tenho para continuar, inclusive acrescentar. Nós vamos ter mais quadros aí também do nosso querido Oráculo, vai estar aparecendo aí, fazendo também outras análises junto com a gente. O nosso time quer crescer, a gente está com muita vontade de crescer, e isso por ideologia, por acreditar no nosso país. Então, a gente quer crescer, a gente de alguma maneira vai fazer isso. Esse processo pode ser acelerado e para isso eu preciso da ajuda de vocês, preciso contar com vocês. Veja, se você olhar Rede Globo, esses outros canais, todo esse pessoal, eles têm bastante recursos para investir tempo, né, dinheiro e todo tipo de recurso que eles necessitam para fazer material de grande qualidade. Você vê um Jornal Nacional da Vida, eles têm um site excelente, eles têm um material excelente, repórter para todo lado. Nós não temos. A nossa luta, sabe, aquela formiguinha contra um exército de elefantes. E a única coisa que a gente tem é a nós mesmos. Eu tenho a vocês, vocês têm a mim. Essa é a única coisa, esse é o único recurso que a gente tem. E por enquanto a gente tem um recurso aqui do YouTube e quem sabe do Facebook, mas também não é uma garantia. Para que a gente possa mudar isso um pouco, nós lançamos aqui uma campanha para que a gente possa fazer aquisição de equipamentos, equipamento de filmagem, né, software de edição de vídeos, também precisamos de pessoas para editar vídeos, contratação de serviços profissionais de mídia, a gente às vezes precisa pagar uma campanha de marketing, divulgar, para que o canal possa crescer e a nossa mensagem chegar até as pessoas que de fato estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Além do mais, a gente precisa também investir na produção de novos e importantes vídeos com novas pessoas, como eu falei para vocês. O que você acha da gente ter uma equipe, não somente o Morpheus, mas todas as figuras ali do filme da Matrix, né, trabalhando e atuando, investigando todo o processo para vocês, analisando todo o conteúdo que é publicado na mídia, para que a gente finalmente consiga se libertar pelo menos um pouco desse cidadão aqui que está manipulando aqui as pessoas com essas ferramentas aqui, que no caso é a própria mídia. Pois bem, a gente está entrando no sistema, como no filme Matrix, e aí a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente possa dedicar mais tempo a esse projeto. A esse projeto que ele não é um projeto meu, é um projeto nosso, é um projeto de libertação. Inclusive, o canal Notícias Comentadas incentiva, e eu já tenho muito orgulho de dizer que nós temos já alguns canais aí que já estão fazendo sucesso. Por exemplo, o canal Fora do Sistema. Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui, né? Fora do Sistema.
aqui de um dos nossos queridos aí, esse canal aqui mesmo, esse que já tem 40.060 inscritos, né, que também tem crescido muito, e a gente vai com certeza estimular e até mesmo ajudar todos os canais que vão nascendo a partir do canal Notícias Comentadas. Então precisamos da sua ajuda para que a gente possa crescer e incentivar esse movimento, que cada vez mais uma pessoa possa crescer, possa entrar nessa manifestação e que a gente consiga levar nossa mensagem. Existem vários valores que vocês podem doar. Isso aqui trata-se de uma assinatura solidária, tá, minha gente? Então você clica aqui, assina, escolhe o valor que você quer. Pode começar com R$10 mensalmente, R$15, 35 e crescendo até o valor que você puder ajudar. Qualquer valor é bem-vindo. Qualquer valor é bem-vindo. Além do mais, você vai entrar também dentro de um circuito de recebimento de e-mails, em que você de vez em quando vai participar de alguns eventos e algumas situações promocionais, em que você também vai ter benefícios diretamente a você, tá? Diversas novidades vão aparecer aí no meio do caminho, tudo bem, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês para que a gente possa crescer. Precisamos crescer. No momento, eu já deixo claro, aqui, sou grato a todos vocês, o canal Notícias Comentadas já tem mais de 56 mil, onde é que eu vejo isso aqui, meu Deus? Cadê? 50 e tantos mil lá pelo final, eu vou mostrar a vocês então, 56 mil inscritos, e isso também com certeza muito graças a vocês. Mas vamos voltar então à notícia. Olha só, o que eu achei interessante aqui nessa notícia é que a Raquel Dodge, o Rodrigo Janot, ele já tinha tirado o Temer, né? Ele tinha isentado o Temer dessa investigação. E aí vem lá a Dodge e coloca o Temer novamente para ser investigado, né? Apesar de que, bom, seria cômodo ela deixar lá, o Temer já tinha sido retirado pelo Rodrigo Janot, ela não levaria a culpa. Então, mérito, realmente o mérito. Eu não sei ainda exatamente, aqui pela mídia não dá para saber, porque isso é muito novo, aconteceu ontem essa notícia. Então, não sei o que levou ela, não sei se é uma jogada ensaiada, não sei, entendeu? Se ela falou com o Temer antes, afinal de contas, antes dela assumir, ela foi na casa do Temer também, lá pelas tardes da noite, lá mais de 10 horas da noite, e sabemos que o Temer costuma receber bandidos esse horário lá no Palácio do Jaburu. O Palácio do Jaburu parece que se transforma num antro de bandidos e corrupção que vão visitá-lo normalmente durante a madrugada. Inclusive, esse é justamente o caso que ele estava recebendo, como ele mesmo disse, bandidos no porão da casa dele, de madrugada, às 3 da manhã, como já estamos falando aqui nessa notícia publicada aqui no canal Notícias Comentadas em dezembro de 2016. Já mais de um ano, quase um ano e meio atrás. Tá? Aqui o delator diz que Temer pediu 10 milhões de reais ao Odebrecht. E é nesse inquérito que o Temer está sendo acusado agora pela Raquel Dodge e vai ser investigado com autorização aí do Edson Fachin. E aqui eu deixo uma outra coisa clara, que é o seguinte: nesse vídeo eu já tinha dito que enquanto em 2014, que tivemos um ano bom da economia brasileira, o menor número de desempregados da história, mas enquanto a presidente Dilma estava trabalhando, o Temer estava fazendo crimes por trás. Ele mesmo diz que ele não participava do governo porque não conversava com a Dilma. Então, pois é, enquanto isso, você está pensando que ele estava sentado lá no sofá? Não, ele estava se encontrando com bandidos no Palácio do Jaburu, negociando propinas, vendendo leis e fazendo tudo que não presta. Dentro dessa quadrilha, como mesmo o cara da JBS falou, a maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. E aí uma crítica até mesmo que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Porque afinal de contas vivemos numa democracia. Mas afinal de contas, o que fazia o PT se aliando à maior e mais perigosa quadrilha do Brasil? Esse é um tema realmente sensível e precisa ser falado, né? Para que a gente possa evitar isso no futuro. Acontece que, pense comigo o seguinte, a gente está aqui fazendo uma análise, vamos só confirmar aqui, né? A notícia é basicamente essa. E aí essa notícia também foi confirmada aqui em outros meios de comunicação. Fachin diz que quer evitar dissipação de provas ao incluir Temer em inquérito. A investigação apura supostos repasses para a campanha eleitoral do MDB em troca de favorecimento da empresa. Já eram investigados nos casos Eliseu Padilha e Moreira Franco, que são aí a base do governo Temer. O Temer dificilmente pode tirar uma dessas duas pessoas, porque a quadrilha dele, o núcleo da quadrilha é formado por essas pessoas. Moreira Franco, o Angorá e o Eliseu Padilha, que eu esqueci agora o nome dele lá na Odebrecht. Então, a notícia é essa aqui.
A decisão do magistrado vai ao encontro do entendimento da Procuradora-Geral da República, que já tinha afirmado que, apesar da Constituição vetar qualquer responsabilização do presidente da República quanto à abertura à ação penal por atos praticados antes de ele ocupar o cargo, e aqui é uma coisa que eu não sabia, porque ele era vice-presidente, só que agora ele virou presidente, então ele não pode ser acusado por crimes antes dele virar presidente e não vice-presidente, apesar de ser a mesma chapa, um negócio que para mim era novo. Eu acho que esse tipo de lei não beneficia o Brasil de certa forma, porque se o cara cometeu o crime, ele tem que ser julgado, não interessa se ele é presidente ou não. É claro que tem que proteger o presidente, que não pode estar todo momento, isso também pode ser usado pela oposição, né, independente do partido, para tentar boicotar o governo de alguém, mas há de se ter um limite disso, eu acho. Bom, dissipação de provas. O caso em que o magistrado colheu a abertura da investigação diz respeito a um jantar realizado no Palácio de Jaburu, em que foi denunciado que teria sido acertado o pagamento de propina integrante do MDB, antigo PMDB. Então, toda hora estão mudando aqui de nome para ver se livra um pouco desse processo de corrupção. Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui à questão, uma das questões relevantes, inclusive para a notícia também é confirmada aqui no Jornal Nacional, né, para as próprias eleições de 2018, as alianças dos partidos, né? A gente pensa assim, como é que o PT se juntou com a maior e mais perigosa quadrilha? Bom, primeira coisa que você tem que pensar é que essas quadrilhas, elas são eleitas pelo povo. Então, o povo não está isento de culpa. Isso não é uma culpa do PT em si. E eu aqui não estou defendendo o PT. O PT é tão culpado quanto tem culpa de todos os crimes que fez. O PT tem culpa de todos os crimes que praticou. E somente o que eles praticou e ajudou, quem sabe, os outros a praticarem. Tá? Isso tem que ficar claro. Mas uma análise, uma coisa que a gente tem que ter consciência é que quem elege esses ladrões é o povo. E por que o povo elege esse dragão? Será que o povo é masoquista? Não, o povo é mal informado. Daí a importância do trabalho que a gente faz de tentar cruzar os dados, de tentar ligar os pontos e alertar o povo que ele está sendo enganado. Agora continua sendo manipulado pela grande mídia. Isso é uma explicação por que o povo, apesar desse cidadão que aparece aí na tela, ser acusado de ser o chefe mor de uma quadrilha de bandidos, né? Ele continua presidente, o povo não vai às ruas. Como é que é isso se a luta era contra a corrupção? Isso tudo acontece por causa de manipulação midiática. Sabe aquelas mãos que apareceu lá na escola Tuiuti? Pois é. Então aquelas mãos é a mídia. Aqui a Globo tem o interesse de derrubar o Temer, porque eles querem botar o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia atende melhor os interesses dele. Tem uma outra ligação aí por trás disso. Tá? Então, para eles é interessante que o próximo a assumir seria o Rodrigo Maia. Mas não pense que a Globo está fazendo aqui o papel de tentar... Ele não tem interesse nenhum de informar o povo sobre o que realmente está acontecendo. Aliás, eles não têm compromisso nenhum, não tem carta assinada. Eles têm uma concessão pública de divulgação de mídia e que eles não honram nada com os compromissos que eles fizeram. E fica por isso mesmo. Por quê? Porque é muito grande. A Rede Globo é muito grande. Tá? Então por isso que eles ficam à vontade para fazer as barbaridades que eles praticam. Agora, essa é a primeira coisa. A quadrilha de bandidos do MDB, também a quadrilha que tem dentro do PT, que tem também corruptos dentro do PT, assim como do PSDB. O PSDB também hoje mais parece uma quadrilha que inclusive tem direito até a advogado de PCC, do pessoal, dos criminosos de São Paulo. Parece que se uniram, parece que formaram uma nova coalizão de governo aí entre o PSDB e o PCC, porque estão sempre juntos ali, né? E todo esse povo é eleito pelo povo brasileiro. Então a gente precisa urgente de um processo de conscientização para que o povo consiga votar melhor. E não adianta dizer que o povo é culpado disso. Não, minha gente, é o nosso trabalho, é nossa responsabilidade. A gente não está eternamente aqui no planeta Terra. Enquanto eu estiver aqui no planeta, eu assumo a responsabilidade de, sempre que possível, estar cruzando esses dados para alertar as outras pessoas que ficam. Meus filhos, os seus filhos, seus netos, meus netos,
para que a gente volte mais consciente, para que a gente se desenvolva mais e que não fique mais tão escravo dessa situação. Mas uma outra questão também principal é a democracia. Nesse caso aqui, o PT, se não tivesse se juntado com o PMDB, e aqui nós estamos falando de dois partidos que se juntaram. O PMDB, ele não tinha tanta... O PMDB já tinha essa quadrilha aí no PMDB, né? E sempre foram corruptos. Isso daqui não é a primeira vez. Não é porque eles chegaram na presidência que eles foram corruptos. Não, isso aqui sempre... Se for investigar a história de cada um desses elementos aí, tem histórico de corrupção já. Só que o acesso ao governo permitiu que eles crescessem mais ainda. E aí você pensa, errado ou certo? Esse é um desafio da democracia, isso não é um desafio do PT, não. Esse é um desafio nosso, da democracia. Você que é democrata, você que defende a democracia, você tem que entender que um governo se faz com maioria. O PT tinha que fazer uma coalizão de tal forma que garantisse a ele a maioria. Você acha que o governo Lula foi o melhor governo que o Brasil teve na história, assim como eu também acho. Mas isso só se consegue com a maioria na Câmara. Se a Câmara está repleta de bandidos, não é culpa do PT sozinho. Aliás, o PT não tem culpa da Câmara estar repleta de bandidos que se venderam em troca de dinheiro de petróleo, de tudo mais que a gente tem visto no histórico. A culpa, eu não vou dizer a culpa, minha gente, essa palavra culpa é meio pesada, mas a responsabilidade é nossa. A Câmara dos Deputados é só um resultado do nosso atual nível de informação. Então a responsabilidade é nossa. E se a responsabilidade é nossa, você tem que ter hombridade de assumir isso pelo seu país. Principalmente você que gosta de levantar uma bandeira, sabe, que gosta de pegar um patinho para sair no meio da rua, protestando. Você tem responsabilidade com o seu país. E essa responsabilidade não basta você estar se guiando pelos canais de manipulação midiática, que é a grande mídia brasileira que pertence a 5 famílias. Isso daí você não ajuda em nada, isso está sendo irresponsável. É preciso aprofundar mais, cruzar os dados. O canal Notícias Comentadas está aqui fazendo isso, fazendo esse exercício, mas também é preciso que você aprenda a fazer isso sozinho. E, se possível, abrir o seu próprio canal crítico e cruzando os dados para mostrar a realidade. É preciso levar informação às outras pessoas. A gente vive um momento em que os fake news, que também é denunciado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o canal do nosso amigo do bem. Inclusive eu já tinha salvo isso daqui, os nossos parceiros aqui, ó, o Diego Gonçalves, Lu Guimarães, Anonimato, deixa eu ver aqui, tá aqui o blog do bem, cadê? Ai Deus, blog do bem, eu tenho que ter esse link aqui em algum canto. Bom, canal do bem. Daqui a pouco eu mostro para vocês no outro vídeo que eu fizer. Desculpa aí, bem, não achei o link aqui do teu canal. Mas o canal do bem, como eu estava dizendo, também é um canal que ajuda nessa investigação. Ele faz de forma escrita, né? Nem sempre você pode fazer, você tem condições de fazer vídeo, então faça de forma escrita. Também existem maneiras para isso. Eu espero que a gente lá na frente esteja fazendo alguns tutoriais de como criar esses canais, né, para que você mesmo possa dar a sua contribuição. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre essa notícia. Eu acho que é uma notícia bombástica, porque a Raquel Dodge, ela então faz uma ruptura aqui, de certo modo, ou uma jogada ensaiada. Isso a gente só vai poder ver nos outros dias. Por isso que nem sempre eu me apresso para divulgar logo uma informação que está muito fresquinha, porque a gente ainda não tem domínio dos detalhes. Preciso esperar um pouco mais para ver o que de fato está por trás disso. E às vezes a grande mídia esconde, a gente tem que sair procurando. Tá, então vamos esperar. Nesse primeiro momento parece que há uma certa ruptura aí, né? Inclusive aqui está dizendo que teve um bafafá lá em Brasília por causa disso. Né? Tomada partido, tomou independência, que Dodge passou a demonstrar certa independência em relação ao Palácio do Planalto. Essa é a grande esperança do povo brasileiro. Se a Raquel Dodge estiver escutando a gente, entenda que essa é a nossa grande esperança, porque essa quadrilha tem dinheiro e tem força para lutar, para se defender. Mas o povo brasileiro não tem. E o povo é que paga o pato. Quando a Raquel Dodge estiver andando nas ruas e ver a miséria
e ver o nosso povo sofrendo, é preciso lembrar da importância do trabalho dela para a população brasileira. Ela tem a obrigação de investigar essa quadrilha. E o ministro Edson Fachin também, né? Assim como todo o STF. Infelizmente, a gente sabe que muitos deles agem por interesse próprio, inclusive interesse de quem os indicou para os cargos que ocupam. Quem sabe a gente consegue mudar isso um dia. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. A gente se vê então daqui a pouco na próxima notícia. E não esqueça, se você puder contribuir, nos ajude. A gente precisa crescer, precisa investir. Eu já contactei outras pessoas para, quem sabe, trabalhar aqui com a gente. Tá? Eu já contratei uma empresa que está cuidando desse processo aqui de doação. Né? Essa empresa, vocês vão ver bem aqui informações, né? Termos e condições da doação, está escrito aqui. Então a empresa Conduzir está responsável aí por esse processo, né? Foi contratada para conduzir esse processo aí dessa doação, e eu vou estar trabalhando com essa empresa também para que a gente possa crescer mais. Conto com a sua ajuda, pessoal. A gente precisa crescer. 2018 é um ano de eleições e é muito, muito, muito importante que a gente esteja equipado para lutar contra esse monstro que tem dominado o Brasil por mais de 500 anos e que agora voltou ao poder com mais sede e mais fome de destruir a sua vida, de escravizar você e a sua família e todas as suas gerações futuras. Um grande abraço, até a próxima notícia.